Achei bonito que você falou, Lu, dessa coisa da lente de aumento, né? Que também é uma das propriedades assim que a gente quer trabalhar, né? Nesses processos criativos, a gente vai pensando coisas de que a gente viu e tal, e essas coisas, elas vão assim, quanto mais próximas a gente conseguir chegar, mais especificidade você vai passar dentro da sua arte. E isso é importante, porque como eu falei agora, né, arte é comunicação. Então, você quer fazer alguma coisa para comunicar, para conversar com o outro, né, para dialogar. Não. Carlos, perdão, mas eu vou te... Ai, fechou. Ou não, na verdade. Deixa eu mutar o Carlos. Perdão, Carlos, mas estava vazando seu áudio. Enfim, e aí tá, sobre criatividade, né? Então, a criatividade é uma habilidade humana de sobrevivência, né, gente? A gente precisa ser criativo para sobreviver, porque a gente utiliza a nossa criatividade muitas vezes durante o dia, né? Agora, quando a gente fala sobre um processo criativo ligado a uma criação artística, isso aí já pode modificar um pouco, né? Não é exatamente só para sobreviver que a gente quer fazer arte, mas também, né? A arte continua sendo um processo tão justo quanto qualquer outro tipo de trabalho, né? Então, acho que a gente também sempre tem que pensar que o nosso trabalho. Eu não sei se todos aqui trabalham com arte, mas também, mesmo aqueles que não trabalham e talvez queiram trabalhar, ou também vislumbrem a possibilidade de algum dia trabalhar, acho que o trabalho, ele demanda, todo trabalho realmente também demanda um tipo de processo, né? E o que significa processo? É algo que começa em um momento e termina em outro momento. E durante esse percurso, né, durante esse processo, muitas coisas vão se desenrolando, né? Muitas coisas acontecem durante esse processo. Então, aí durante a semana não, né? Porque infelizmente só temos mais 2 dias, amanhã e mais sábado. Mas eu com certeza vou compartilhar um pouco dos meus processos, de como que algumas coisas, né, alguns dos meus trabalhos surgiram, quais foram os passos, tá? Mas aí hoje eu vou ficar um pouco nessa abertura de lente, né? A Luciana falou dessa lente de aumento, né? Agora eu também falo disso. Porque a criatividade, então, ela está realmente muito ligada com o humano, de fato, quem somos, né? Esse criar e o viver, eles se interligam, eles não têm como ser separados, né? E aí, portanto, como eu já disse, né, tem esse nível individual de quem nós somos, da nossa particularidade, mas também no nível social, da onde nós nos inserimos. Aí, voltando, né, a esse lado intuitivo que a Faiga traz, eu acho que talvez seja realmente também uma das coisas a que eu me despertei por agora, né, depois da leitura desse texto, de perceber o quanto a criação ela é intuitiva, né? Assim, a gente não tem um manual de instrução para criar, né? E a criação ela só se dá de fato quando a gente consegue perceber esses insights, né? Essas intuições que acontecem no meio do dia. E geralmente elas acontecem nos momentos mais inadequados, né? Durante o banho, que a gente está lá relaxando e tal. Aí chegou aquela ideia. E esse processo de conseguir anotar ainda também é uma dificuldade minha, mas é uma coisa que eu tenho tentado me atentar. Então, fazer esse diário de processo, né, um diário de bordo do artista, acho que sempre vai sempre vai acrescentar alguma coisa. Que você escreva 5 frases, que você escreva uma palavra, mas pensa que talvez se você fizer isso todos os dias, o quanto que você não vai conseguir agregar desses seus relatos em uma criação. Não sei, assim, aí cada um de nós aqui vai tentar entender, né, como criar a partir de um diário. Não sei, né, mas juntando essas palavras, talvez pegando as palavras-chave, as palavras que se repetem, talvez alguma coisa surja daí. Porque esse criar, né, ele é global, assim, pensa, aí, ó, Luciana é artista esperta, já ali com o seu caderno. E realmente é uma das coisas que eu não coloquei no e-mail, enfim, nem falei agora, mas acho que é uma das dicas muito importantes, assim, que a gente consiga anotar as nossas, não só ideias, mas as nossas percepções a partir do mundo que a gente vive, né? Um dos processos criativos... a Sofia está falando aqui, deixa eu ver. Quando eu era menor,
eu imaginava que as luzes de postes fossem estrelas ou seres mágicos, e quando eu fechava um pouco o olho, elas começavam uma orquestra, e daí eu imaginava elas cantando, e eu cantava junto na minha cabeça. Não sei se faz muita conexão no sentido, mas enfim, porque era uma coisa muito aleatória. Sofia, faz todo sentido, assim, como a gente falou dessa coisa da criança, de que tem um encantamento e uma imaginação que vai longe. A gente vai perdendo isso, mas todos nós aqui somos criativos, assim, acho que é uma das coisas que a Vanessa, se quiser, pode falar, Vanessa. Você levantou a mão, se quiser falar, fica à vontade. Esse encantamento que tem nas crianças, né, é uma coisa de que a gente perde, mas que a gente pode resgatar, né, a partir dessas relações que a gente vai fazendo com o que está ao nosso redor. Vanessa, você quer falar, Vanessa? Não? Apareceu um não aqui, eu não entendi. O que é isso? Mas se quiser, pode ficar à vontade, tá bom? Tá. Agora, sobre criação, né? Sobre o processo criativo. O processo criativo, ele pode surgir de uma dúvida, de uma questão, de um problema, né? Acho que se a gente pensar que o mundo, né, que a gente está vivendo tem tanto problema, e aí se a gente pensar em um desses problemas e tentar criar alguma coisa, não que a gente vai solucionar, né? A gente não vai mudar o mundo com a nossa arte, mas o mundo individual de cada pessoa que assiste aquilo que a gente compartilha, né? Ele muda um pouco. Então, se a gente pensar a nossa produção a partir de alguns problemas, acho que isso também pode ser esclarecedor, não só para a gente, mas para quem assiste nosso trabalho. Perdão, gente, eu vou tirar o telefone ali do ganho. Obrigada, gente. Tá, então falando sobre os problemas, né? Falando sobre como que dá esse processo. Então, geralmente, o processo criativo ele se dá a partir de um disparador, né? Não necessariamente precisa ser um problema, mas um disparador. Pode ser uma palavra, você pode criar a partir de uma música, né? Assim, acho que das mais diversas, pode criar a partir de uma árvore, a partir de uma cidade, né? Enfim, assim. E aí, a partir desse objeto, né, que você escolheu como partida, pode ser uma palavra, pode ser uma poesia, pode ser um livro, é importante que a gente faça realmente esse diário de bordo, enfim, mas tentando relacionar esse ponto de partida com o que vai vir pela frente, né? Porque o processo criativo ele é um dar forma a alguma coisa, né? A gente quer encontrar, a gente quer ser criativo e tal, mas a criatividade ela está aí ela está no geral, né? Agora o processo criativo ele busca dar uma forma para alguma coisa, né? Pode ser uma peça de teatro, pode ser uma videoarte, uma performance, enfim, para as mais diversas linguagens, e essa é a nossa intenção aqui. Talvez trazer esse panorama, né, do processo criativo para que a gente consiga empregar ele nas mais diversas áreas. Como eu tinha falado inicialmente, né, os meus interesses eles são múltiplos. E aí, geralmente, né, como eu estou ligada ao teatro, geralmente eu tento trazer muito para o corpo os meus processos criativos, porque talvez o corpo seja um dos lugares seja uma das âncoras que eu tenho. E aí eu acho que é interessante, né, não só trazer para o corpo, mas trazer para a palavra, trazer para um áudio que você relate o seu processo, enfim, assim, acho que as criações vão ser múltiplas, e aí a gente depois tentar compilar isso também é um processo, né? Então, acho que a intuição, ela vai ser muito importante nesse processo, como eu já disse, ela vai ser fundamental. Tá. Deixa eu ver... Então, esse processo criativo ele vai precisar ser relacional, ele vai precisar vai ser fundado, né, em muitas áreas, e aqui a gente vai tentar talvez trazer pinceladas do processo criativo de cada um de nós aqui durante esses dias.
Eu, além de propor, né, a fazer esse panorama dos processos criativos, eu queria compartilhar alguns dos meus trabalhos que foram gestados nesse período aí agora da pandemia. Eu vou começar, algumas pessoas aqui já assistiram, e aí eu já agradeço, mas vou começar compartilhando um trechinho do meu espetáculo, do monólogo que eu realizei esse ano, né, que se chama Concretude e Carnificina. Eu vou mostrar também só o ponto de partida, né, assim, de alguma forma, a gente pode se estender isso talvez em um outro dia, mas agora vai ser bem curtinho. Peraí, cadê? Aqui. Tá. Isso aqui, quem me provocou a fazer foi... Ai, nossa, tá horrível, não sei se aparece. Mas, enfim, é um mapa mental, né? Assim, digamos que ele é um mapa relacional, e aí foram escolhidas duas palavras, né? Uma seria a palavra, um conceito, enfim, né? Uma das palavras aqui é o que me move, que me coloca em movimento. E a outra é o que me paralisa, aquilo enfim, que me traz desconforto, enfim, que me paralisa. Como aquilo que me paralisa, eu coloquei carnificina. Acho que vocês conseguem ver. E aqui muitas coisas, né, que se relacionam a essa carnificina, vou falar algumas. Patrimonialismo, populismo, nacionalismo, autoritarismo, fascismo, nazismo, racismo, colonialismo, capitalismo, eugenia, ditadura empresarial militar, patriarcado, violação de direitos humanos, injustiça social, aquilo que é concreto, mas não é visto por todos, desapropriação, desmonte, queimadas, enfim, mil coisas aqui, tem mais algumas. E sobre aquilo que me move, né? Eu coloquei como o conceito geral a presença, aquilo que me move, aquilo que me desperta. E aí fui colocando aqui ancestralidade, verdade, memória, justiça em relação a essa presença, né? Imaginação, pássaro, poesia, lago, vento, terra, fogo, poema, processo, liberdade, respiração consciente, plantas, criança, yoga, luz, família, encontro, consciência, sabedoria, enfim, e mais algumas coisas. E aí vou colocar aqui um pequeno trechinho, vou tentar compartilhar, não sei também se vou conseguir, mas vou tentar compartilhar um trechinho desse trabalho. Eita, tirei, peraí. Vocês conseguem... Vocês estavam escutando? Vou tentar compartilhar de novo. Escutando você sim, Carla, mas Mas a o vídeo não, imagem né? que tá compartilhada tá meio craquelado, assim. Pode Tá ser porque... picado. Pode ser porque esteja ruim, né? Vou tentar mais uma vez, gente. Se rolar, rolou, se não... Uhum. Tá. Ô, Carlinhos, o que eu estou pensando Oi. aqui, se você quiser mandar o link no chat, eu posso tentar compartilhar aqui, que Boa. eu compartilho Show, minha tela, que Diego. minha conexão está bem estável. Valeu, valeu. Vou fazer isso, então. Parar aqui. Vou mandar aqui no chat. Aí você só vai ter que liberar para eu compartilhar, porque eu acho que você está Sim, vou como... fazer isso. Vou colocar você aqui de co-host. Tá no chat aqui. Sim, acabei de enviar para você. Não estou vendo no chat. Não? Vou mandar de novo. Ué, não tá vendo... Hum. Ah, veio. Foi? Show, Foi. Diego. Valeu. Aí, Diego, na hora que você for compartilhar, coloca aí embaixo Você quer aquelas... qual? Você pode Não, marcar tem qual embaixo... minuto? qual minuto? Pode ser, deixa eu ver aqui, a partir do 1h35. Beleza, 1h35. Você ia falar outra coisa, colocar...
é para você marcar as duas caixinhas que tá aí, ó, Share Sound e Optimize for Video Clip. Embaixo, na hora que você escolhe a tela. Tem Beleza. duas. Isso, valeu. Beleza. Vai rolar. Posso dar play aqui? Tá todo mundo vendo? Pra mim, sim, tá. Sim. Show. A voz do zumbido é rouca e afiada ao mesmo tempo. É o divino som perturbador da natureza, criando raízes em mim a partir dos ouvidos. Abrindo meus olhos, pinicando o corpo com 1000 ferroadas. Vejo sabores azedos gritando, perturbando tanto, só porque estou escutando. Se essas raízes chegassem a tomar o meu coração, eu viraria uma semente, que brotaria um pequeno galho, pai de 1000 folhas, mãe de muitos frutos, e pesaroso de tanta poesia louca. Tá ótimo, Diego. Só um trechinho mesmo, obrigada. Pode ir. Parar. Bom, é claro que dessa mandala, né, desse mapa mental, até a chegar, né, à filmagem desse trabalho, muitos outros processos aconteceram, né? Inclusive, não foi um trabalho criado só por mim, eu disparei uma ideia, mas trouxe muitas pessoas para trabalhar junto, porque, como eu tinha falado no começo, eu acredito muito no trabalho coletivo, né? Acho que a gente é muito potente, também, como eu já falei, mas se a gente trouxer parceiros, né, galera que já está fazendo isso, ou enfim, pessoas interessadas nesse trabalho, acho que a gente tem muito a acrescentar. Então, foi o que eu fiz, eu trouxe 2 pessoas para fazer o texto junto comigo, levei essas ideias, né, a gente fez um brainstorm com muitas ideias, né, a partir dessas palavras que surgiram, né? Cada um foi trazendo as suas referências, e aí a gente criou um texto. A partir desse texto, eu tive a ajuda do Danilo, né? Que também é do Coletivo Sala Preta, para dirigir, então ele foi me provocando, né? Por exemplo, ele disse para a gente trabalhar a partir de percursos, então eu criei alguns tipos de mapa para poder entrar no espaço a partir de uma ideia, né? Mesmo que seja só um percurso. E a partir do que vai ser esse percurso, não sei, mas entra no espaço com alguma proposição. E aí, por exemplo, ele trouxe essa ideia dos percursos. Para a visualidade, eu tive a contribuição da Vivi, também do Coletivo Sala Preta, né? Então, a gente foi pensando, né, que espaço seria esse, né? Como é um espaço do mundo onírico, né, ligado aos sonhos, a gente foi trazendo elementos que trouxessem alguma possibilidade dessa leveza. O Bianco teve uma contribuição com o som, né, com a sonorização do trabalho e também com a edição. A Luísa também foi fundamental para a gente conseguir compartilhar esse trabalho, né, que também é, como eu já tinha falado, arte é comunicação. E aí, além da gente querer comunicar no nosso próprio trabalho, existe um processo de divulgação, né, desse trabalho. E aí, como fazer essa divulgação, né? Cada trabalho é muito específico, então vai ser particular de cada um. E a Marciana, que é de Volta Redonda, fez um figurino também belíssimo. Mas, enfim, gente, acho que a gente pode já encaminhar para o final. Encaminhar não, praticamente a gente já está aí no final. Vocês querem comentar sobre como foi, né, o dia, esse 1h30, super curtinho, né? Mas, enfim, se vocês quiserem trazer qualquer ponto que foi relevante e tal, enfim, enfatizar, falar qualquer dúvida também que surgiu durante esse processo, agora é a hora. Tá tranquilo, tranquilão? Show. Então, fala, Rafa. Esse mapa que você fez foi com base nas suas opiniões?
Sim, Ou na sim. Napoleão que você queria para construir Sim. uma nova? Então, olha como que é, né? Esse mapa, ele surgiu num trabalho do ano passado, né, de 2020, relacionado não exatamente a esse trabalho, mas para você ver como tem essa proximidade, né, a própria carnificina já apareceu aqui nesse outro trabalho. Nesse outro trabalho, né, que foi realizado esse mapa mental, ele, como posso dizer, ele abriu tantas possibilidades e o trabalho em si, né, o objeto criado, ele não contemplou tudo que estava aqui, né? Então, amanhã, de repente, eu posso até também mostrar um trechinho do trabalho que foi criado a partir dessa mandala, de fato, que é um vídeo bem curtinho, 5 minutos, que chama Caminho. E aí, nesse vídeo tem uma pesquisa mais relacionada à ancestralidade e tal também. E aí, para o Concretude Carnificina, eu voltei a utilizar esse mapa que já tinha sido utilizado para criar outro trabalho. Mas aí, obviamente, também que para o Concretude Carnificina eu ampliei as ideias. Então, surgiram outras ideias também a partir desse mapa para esse outro trabalho, que é o Concretude. Te respondi, Rafa? Sim, obrigada. Diego? Uma curiosidade, assim, eu queria fazer duas inferências. Uma curiosidade e outra era contribuir com uma outra coisa, assim. A curiosidade é assim, quando você cria e desenvolve ali o primeiro disparador, e aí você traz para o coletivo para poder abrir para a expansão. Como é que você lida com o contorno quando você percebe que pode estar fugindo do que você imaginou? Você dá um contorno ou você permite que vai para além do seu disparo inicial? Interessante a pergunta. Eu, assim, quando a gente vai abrindo o processo, né, digamos assim, no processo inicial do trabalho, eu acho que toda referência é válida. Assim, e por mais que às vezes você rejeite o que a pessoa está te falando, né, olha, tal coisa pode agregar e tal, e você rejeita, é interessante também aquilo que você rejeita e acha que é muito ao contrário do que você estava imaginando. Então, assim, no início, eu acho que toda contribuição é muito bem-vinda, assim, toda referência, por mais distante que possa parecer, é válida. Aí, no final, né, conforme a coisa vai amadurecendo, aí é realmente um trabalho um pouco mais mental, de entender o que fica e o que vai embora. Porque nem tudo vai, por mais que tenha sido interessante para a criação do processo, no próprio objeto, né, que você vai compartilhar, essa criação artística, ela não necessariamente vai entrar todas essas referências. E aí sim é um trabalho de ir retirando um pouco, eliminando, né, para poder ter uma comunicação clara com quem te assiste. E aí eu digo clara, não necessariamente porque vai ser assim de fácil compreensão, tá? Porque o Concretude de Carnificina, por exemplo, é isso, é um trabalho que não é linear, entende? Ele não tem um começo e meio fim muito claro, você não entende o que aconteceu exatamente. Se você procurar assim, e só por esse lado mental, entender o trabalho, talvez você não se permita absorver o que de fato ali está pretendendo comunicar. Agora, o trabalho, por mais assim intuitivo ou não fechado dessa realidade, né, do começo, meio e fim, ele precisa ser claro e a comunicação precisa não ter ruídos, entende? Que não é... E tudo ali que está no trabalho precisa ter passado pelo seu crivo de artista e falar, não, aquilo ali sim, tem que estar. Então, é interessante trazer muitas coisas, mas também é importante que nessa finalização a gente seja bastante criterioso, né? E por isso que também que a observação do outro é importantíssima, né? A gente, por mais criativo e, enfim, inteligente e experiente a gente seja, a gente tenta, né, fazer esse olhar de fora, esse adiar o julgamento, que é não ir só pela sua próprio julgamento, né, mas aprender a ouvir o outro, escutar o que o outro está te falando sobre o seu trabalho. É isso. Tá. Então, gente, mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Acho que mais uns 10 minutinhos a gente fica também, né? Eu achei bem interessante a parte que tu falou sobre... Quando você estava falando sobre o livro, você estava falando sobre
Intuição. a parte intuitiva do processo criativo. Me lembrou bastante de uma música que eu tinha feito, que veio de um poema que eu tinha escrito há anos atrás. Tipo, eu comecei fazendo uma coisa, só que no meio eu tive outra ideia, aí, tipo, embolou uma ideia na outra, e, tipo, você vai ver o final do processo, você vê que, tipo, é uma coisa que você não esperava, mas é bem satisfatório quando você olha depois e fala, pô, não era isso que eu esperava, mas tô orgulhoso até. Sim. E realmente o processo ele te apresenta coisas que você não esperava. E é importante a gente agregar, né? Talvez pensar coisas do que já foi, né? Do que você já criou para você fazer uma criação futura. Tudo é muito possível. Lu quer falar? Luciana, Fábio? Eu quero. Deixa a Luciana falar. Vai lá. Eu quero falar duas coisas. Uma que eu não falei na hora que você estava falando sobre o movimento. Teve uma hora que eu até fechei a câmera, porque eu fiquei muito entregue aqui, eu fiquei um pouco sem graça. E a parte de aterrar, quando você colocou aquele momento de entender um outro corpo abaixo dos pés, isso para mim foi um diferencial nesse movimento. Então, para mim, isso foi muito interessante. Tanto que quando eu pisava no meu andar, eu sentia o meu pé muito firme no chão. Muito mais do que quando a primeira vez você falou, abre os dedos, sabe? Isso foi muito forte. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa última pergunta, acho que foi do Diego, eu achei muito interessante, e essa é uma questão que eu lido muito nos meus trabalhos, porque eu faço alguns collabs e eu faço alguns trabalhos também em que eu divido criação, e isso é muito complexo, porque quando entra nesse lugar de, talvez, de um certo descontrole, ou de delegar, que é uma coisa que eu sempre converso com a Luísa também. Isso é uma coisa que a gente tem que se abrir, então isso é muito difícil. E aí tem uma questão que até tem uma amiga minha que fala, a Marina, que é observar um dia após o outro quando a gente faz repetidas vezes processos de criação. Então, assim, as coisas vão realmente nascendo, né? E elas vão indo, assim, né? É uma coisa que vai brotando. E isso aí é algo que me dá um conforto quando eu delego e percebo o movimento do outro. Eu não sei se vocês estão pegando o que eu estou falando, mas é isso, assim, que me veio na cabeça e eu quis compartilhar. Ótimo. Obrigada, Lu. É bonito o que você falou, né? Dessa coisa de que as ideias vão nascendo, né? E elas vivem e morrem também, né? E algumas são imortais, talvez, né? De fato, algumas ficam imortalizadas nos trabalhos que a gente cria, né? Nessas formas que a gente vai dando de tentar cristalizar as ideias. Mas algumas não chegam a essa imortalidade, tudo bem. Pode falar, Fábio. A Luciana falou, né? Isso é repetir, 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 repetir até que faça diferente. Tem um negócio assim, não sei se é um teórico de teatro que fala isso, mas você falou sobre uma não linearidade da história, início, meio e fim. Quando o processo ficou completo, isso fica muito à vista de quem está assistindo e para vocês que produziram. Isso já era uma ideia que estava no cerne do processo, ou isso foi acontecendo de acordo com o processo, ou isso é consciente? Não, nós vamos criar uma narrativa que não precise ser exatamente um efeito causal de uma cena com a outra e etc. Foi bastante consciente, pelo motivo de que no próprio conceito do trabalho, assim, né, desde a ideia, era acessar um mundo onírico dos sonhos. Então, assim, o sonho não tem esse compromisso com a realidade. Então, já era essa ideia mesmo, assim, de tentar sair um pouco fora da nossa realidade. E aí, como eu te disse também, a dramaturgia ela foi composta por 3 pessoas, e cada um foi trazendo seus textos. E aí, a partir desses textos, a gente criou um texto único. Então, imagina, né, que ali tem outras, tem ideias que não são só minhas, né? Então, essa linearidade, ela foi muito natural também, ao mesmo tempo que já tinha sido pensada na própria dramaturgia, isso não chegou, né? Esse começo, meio e fim, assim, com uma história que precisa ser entendida, enfim, mentalmente, né?
de forma muito clara. Diego, você levantou a mão? Só mais uma paradinha aqui que foi massa, assim, e que eu acabei que eu não falei da outra vez, que eu gosto de entender a criatividade como uma forma de conexão mesmo, não como a criar, de trazer algo totalmente novo, mas a capacidade de somar as coisas e interligar. Eu achei interessante que você trouxe, eu até anotei aqui, que as ideias diferentes somadas, elas já geram uma não linearidade. Então, isso é interessante, porque são formas diferentes de contar a mesma história e se juntar. Achei isso interessante. É. E o ponto, só para... Eu tenho um apego, assim, eu tenho um... Minha terapeuta fala que eu já está na hora de ficar adulto, porque minha criança ficou bem cuidada. Eu falo, cara, tem algumas coisas que tem que aterrissar, assim, né? A Liz me trouxe um pouco esse senso de ir para o real um pouco, mas assim, porque eu estou dizendo isso porque assim, eu tinha muito apego com as ideias, né? De tipo, tem que fazer tudo e às vezes é difícil. Um caminho que eu trouxe para mim, que ajudou a desprender de algumas ideias, é entender o que o teatro me apresentou também, esse conceito de merda ser algo positivo, né? De que a merda não é algo ruim. Então, às vezes, quando você está ali naquele toró de ideia, e aí vem uma ideia merda, ou às vezes eu não vou falar porque vai ser merda, que, cara, a merda vira adubo e frutifica outras coisas, nada é desperdiçado, né? Na natureza, quando a gente observa a natureza, nada é desperdiçado, tudo se ressignifica. Por mais que aquela ideia ali vai ser jogada fora, ela não foi, porque quando ela surgiu, ela já fez uma inferência em quem está pensando, ela já sofreu o impacto que queria gerar, ela já vai gerar a vida de alguma outra forma. Então, assim, para mim entender que não está sendo jogado fora, que ela só está sendo utilizada de outro caminho, foi uma forma de não se prender, assim. Então, assim, eu queria trazer esse lugar, né, de até uma ideia merda, ela pode adubar lindas Claro. árvores, né? É legal isso que você trouxe, porque, de fato, assim, nenhuma ideia é ruim, né? Partindo do pressuposto de que as pessoas são diferentes, então pode ser que alguém ache a ideia muito boa. Mas essas ideias absurdas, elas realmente elas podem ser disparadores maravilhosos, assim, né? E às vezes é só uma dificuldade de trazer a forma para essa ideia, que é muito louca. E tudo bem, assim, a gente não... O processo criativo, ele também instaura esse lugar de que é preciso tempo. Assim, a gente está numa sociedade que é tudo tão rápido, né? E a gente precisa postar todo dia. Então, assim, eu vou criar qualquer coisa para postar. Mas, assim, tudo bem. Uma coisa é o que você vai postar no Instagram, e digamos que ali é uma vitrine também para o seu trabalho, mas ali são pílulas, né? Que você solta. Outra coisa é uma criação que dura, sei lá, que você precisa de 2 meses, ou, enfim, de um ano todo, ou até muitos anos para criar. Esse tipo de trabalho, ele é muito mais rico. Por quê? Porque, é claro, teve uma vivência tão maior ali, né, de conflitos e tal, porque o processo criativo é muitas vezes angustiante, gente. Essa é a realidade, assim, né, de que, nossa, às vezes a pessoa, o mestre, né, enfim, alguém pede uma coisa, uma célula simples, ou, enfim, uma coisa muito simples. Eu estou num trabalho, né, enfim, que agora já terminou também, mas ano que vem deve continuar, que é um ateliê de pesquisa do ator. E aí elas pediram, né? São duas queridas, duas maravilhosas, elas pediram só, olha, gente, a gente quer que vocês contem uma história amanhã, tá bom? Só isso, contem uma história. A história que vocês quiserem, a história que vocês achem que é interessante ser compartilhada e tal. E aquilo me deu uma dor de cabeça, sabe? Nossa, aquilo me angustiou muito, porque eu não sabia que história que eu queria contar. E aí eu busquei histórias aqui da minha casa e tal, conversando e tal, mas não era exatamente aquilo. Mas foi interessante, porque assim, as histórias que as pessoas me contaram, elas fizeram parte da história que eu contei. Então, digamos que no processo, nesse processo de criação dessa história, essas outras histórias que eu falei, não, essa história não é boa, essa história não é boa. Ao mesmo tempo, elas foram, de fato, adubo para que eu pudesse achar a história que eu queria contar, sabe? E deu certo, assim, foi realmente uma história que causou ali algum diálogo. E é isso que a gente quer, não é verdade? Né? A gente quer ser compreendido, a gente quer dialogar, a gente quer trocar. E acho também muito importante o que você trouxe, Diego, dessa coisa de que nenhuma ideia ela vem do zero, né? As ideias são coisas que a gente pensa e tal, e vai criando em cima delas, né? Então, as nossas referências, elas não são a criação, de fato, que a gente vai fazer, mas elas são muito importantes. E, digamos que a gente não chegaria no nosso produto sem as referências que a gente tem,
sem o nosso repertório. Mais alguém quer falar? Então, podemos finalizar, tá, gente? Já passamos aí quase 15 minutos, mas eu vou deixar uma... Oi, Paulo ali com o João, na praia, os belíssimos ali sereios. Gente, eu vou fazer uma provocação para vocês, e aí eu gostaria muito que vocês trouxessem amanhã, porque é uma coisa simples, que é esse tal de um mapa mental, assim, né? Eu queria que vocês escolhessem, você pode dobrar a folha, como eu fiz assim, pega uma folha em branco, dobra no meio. Aqui no centro, de um lado, você vai colocar uma dessas palavras que te movimentam. Essa palavra que te coloca em movimento, que te inspira, que te desperta, né? Você vai criar esse conceito. Pode ser uma palavra, gente, não é para colocar uma frase toda. Coloca ali uma palavra, tá? Uma única palavra que seja essa palavra que te motiva, que te desperta, te coloca em movimento. Do outro lado dessa folha, você coloca aqui no centro uma palavra que te paralisa. Alguma coisa que te faz ficar estagnado, ou que nos faz ficar estagnado, enfim, né? Pensando que a gente é um dos seres aqui de uma coletividade. Então, de um lado você coloca aquilo que te move e do outro aquilo que te paralisa. Beleza? E aí, a partir dessa coisa que te move, daquilo que te paralisa, você vai conectando as suas ideias. Aí puxa a setinha, aquilo que me move. Exercício, pode ser, não tem problema, aquilo que te move, te coloca em movimento. Natureza, não sei, teatro, enfim, e aí você vai colocando. Você pode colocar, de repente, uma frase que você ouviu e que essa frase te motiva, essa frase te desperta. Pode colocar referências, pessoas como referências, trabalhos como referências, tudo que vocês acharem interessante e que se conectem a essas duas palavras que vocês colocaram, é importante, tá bom? É isso. Aline, fiquei na Fala, dúvida. Lu. É um círculo no meio com a palavra que me movimenta e dos lados o que me paralisa. Não, dobra, você pega uma folha assim, de A4, enfim, uma folha branca, dobra no meio, e aí não precisa fazer um círculo, tá vendo? Aqui eu não coloquei no círculo. Não sei se tá dando para ver, gente. Enfim, aqui eu não coloquei no círculo, tá vendo? Só que aí você coloca essa palavra maior em destaque, né, que é essa palavra que sintetiza aquilo que te desperta e do outro lado aquilo que te paralisa. E aí, relacionado a essas duas palavras, vocês coloquem as referências que vocês quiserem. Beleza? Carlos, isso. Fala. pode, por exemplo, uma palavra me despertar outra palavra que me desperta outra palavra? Basicamente é isso, assim, né? Porque aí é uma coisa assim, as coisas vão se relacionando, e aí você vai despertando essas palavras dentro dessas outras palavras, né? Pensando que você vai trazer um conceito, então o que te desperta é a presença. A presença está relacionado ao meu bem-estar, está relacionado à arte, está relacionado à natureza, enfim, aí você vai criando essas outras palavras. Mas fiquem livres, gente. O que me desperta é, sei lá, Netflix. Pode ser, tudo bem, não se julga. Isso que a gente estava comentando sobre adiar o julgamento é muito importante, porque a gente, quando está criando, de cara a gente fica já, ai, nossa, essa ideia é ruim, isso não vale. Enfim, assim, a gente já se julga e isso vai limitando o nosso processo. E aí, nesse início, é muito importante que a gente abra mais possibilidades o quanto mais for possível. Só abrir aqui que a Sofia fez algum comentário. Acho que meu processo vem muito de repente. Às vezes, quando eu preciso de alguma história, eu não consigo pensar. E eu acabo colocando outras histórias que eu já tinha criado que acabam sendo o que realmente precisava. E elas acabam fazendo parte de mim e ajudam na construção do meu caráter também. A gente, tipo assim, é o que eu falei, é o que eu relatei dessa angústia, né? História. Ai, meu Deus, que história, não sei que história. Alguém tem uma história? Tem essa história aqui. Não, essa história não. Mas ela serviu de adubo. Então, amanhã, de repente, a gente vai, além de tentar aprofundar um pouco nesse mapa mental, quero compartilhar um pouco mais também dos meus processos e dos dispositivos de criação. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se Carol, Luísa e Sofia puderem abrir a câmera para a gente se despedir, tá bom? Muito bom estar com vocês, gente. Feliz demais. Você
pode passar para a gente o nome desses livros que você falou no início? Vou passar. Então, aí, gente, é até uma coisa assim, né? Porque eu estou me comunicando com vocês por e-mail. Funciona para todo mundo? Sim, super. Funciona. Eu vi seu e-mail, não respondi porque eu realmente não consegui parar. Desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Mas então eu vou mandar e-mail lá pelo Simpla, porque aí já vai direto para todo mundo e tal, fica mais simples, assim, do que eu ter que pegar o número de cada um e enviar pelo WhatsApp. E nem fazer grupo de WhatsApp, porque não sei se é o caso, depois a gente vê se for preciso. Tá? Mas aí lá eu mando para vocês essas referências, né, de livros e tal, e aí eu já vou mandar então todas as referências que eu vou trazer durante amanhã e no sábado também, tá bom? Que aí eu vou pensando mais algumas coisas. É isso, gente. Sofia, você tá aí, Sofia? Você só fala escrevendo, Sofia. Abre essa câmera. É isso, gente. Agradecer mais uma vez, né? Como eu falei, a confiança de estar aqui, de estar compartilhando, abrindo as casas, né? Porque de alguma forma, ainda que a gente esteja longe, a gente está dentro aqui da casa um do outro, tocando, né? Então, é uma relação de contato que eu acho muito válida, né? Porque, por mais que a gente agora esteja nesse momento que é preciso distanciamento, as nossas relações humanas são uma das coisas mais preciosas que a gente tem aqui na nossa existência, né? Que é esse espaço de troca, de reflexão. E, enfim, trocar é sempre muito bonito, né? Com gente bacana, então. É isso. Sofia. É que eu passei pro notebook, ele não abre a câmera. Ai, tudo bem. Gente, posso tirar uma foto da nossa sala? Assim? Aquela. Dê um sorriso aí, gente. Aqueles registros. Tá ótimo. Aquela, né? Querendo registrar de toda forma. É isso, gente. Então, amanhã a gente se encontra. E aí, eu queria falar, né, que eu entendo completamente todo mundo que se atrasou, enfim, as coisas são assim mesmo. Mas, se a gente puder amanhã chegar às 6 horas mesmo, é bem importante, assim, para a gente já iniciar o trabalho e não ficar precisando esperar, porque esses 15 minutos são importantes, né, como a gente está vendo aqui. E aí, além desse trabalho, né, de fazer esse mapa mental, eu queria também que vocês, de repente, se preparassem um pouco melhor. Eu sei que aí as realidades são múltiplas, mas, assim, pensar num espaço que você vai fazer esse trabalho, né, assim, pensando que se eu puder ter o quanto mais espaço, melhor, né? A roupa que você tá, uma roupa que te deixe confortável, enfim, uma roupa que seja possível se movimentar. E esse compromisso com o horário, colocar água do lado, papel e caneta, enfim, já se preparar para o trabalho, porque aí quando a gente iniciar, já iniciamos, tá bom? Então amanhã às 6 horas. E aí eu chego 15 minutos antes, 5h45 eu já abro a sala, e quem quiser chegar um pouquinho antes também, né, para testar a conexão, enfim, tudo isso, tá? Gratidão, galera. Beijos, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, valeu demais, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. E verifiquem o e-mail. Até.